Olá! Antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial, foram inúmeros os estudos que se dedicaram a compreender o que era o fenômeno do nazifascismo. Lógico que o fenômeno do nazifascismo, ele contou com seus apoiadores, mas teve também, no campo da racionalidade humana, os seus críticos. Dentre eles, podemos encontrar Herbert Marcuse, um dos expoentes da Escola de Frankfurt. Marcuse fará uma detalhada análise de Hegel do conjunto da obra hegeliana em seu livro Razão e Revolução, para, nos últimos capítulos, dedicar a atenção ao nazismo e como o nazismo ele se confrontou com a obra hegeliana, como que o nazismo viu na obra hegeliana ou na defesa hegeliana da razão um grande problema a ser resolvido e a ser eliminado. Basicamente, qual é o eixo da obra hegeliana, da obra de Hegel, que forneceu elementos fundamentais para a problematização realizada por Marx e que desembocou na concepção materialista da história? Fundamentalmente, o eixo da obra hegeliana é resumido por Marcuse da seguinte maneira: a filosofia de Hegel impusera as ideias progressistas ao racionalismo ocidental e elaborara o destino histórico dessas ideias. Ela procurara tornar claro o direito e o poder da razão dentro dos antagonismos em desenvolvimento da sociedade moderna. Sociedade moderna esta que é a sociedade capitalista. Havia um elemento perigoso nesta filosofia, perigoso para a ordem existente, que era aquele que se deduzia do emprego do critério racional para análise da forma do Estado. Hegel só apoiava o Estado enquanto este fosse racional, isto é, enquanto preservasse a liberdade individual e as potências sociais dos homens. Evidencia-se como que o hegelianismo, patrimônio da cultura alemã, acaba se apresentando para o movimento nazista na Alemanha como um grande perigo e uma teoria a ser eliminada, a ser condenada e a ser suprimida. De posse desta compreensão, Marcuse vai desenvolver algumas reflexões em seu livro Razão e Revolução, em um título que ele dá sob o nome de Nacional-Socialismo versus Hegel. É um subitem do capítulo O Fim do Hegelianismo. Neste capítulo, Marcuse está investigando também o destino do hegelianismo, tanto na Inglaterra quanto na Itália. Mas aqui nos reteremos a esta parte final da discussão marcusiana, onde ele está centrado fundamentalmente na questão alemã, para compreender a relação que se estabeleceu, a relação de negação que se estabeleceu entre o nazismo e a teoria de Hegel. Diz Marcuse, não podemos compreender a diferença básica entre as ideias de Estado hegeliana e fascista sem que esbocemos os fundamentos históricos do totalitarismo fascista,
portanto, daquela sociedade na qual você não tem o espaço para o contraditório. A sociedade totalitária, ela é compreendida como esta, na qual a possibilidade de posições divergentes que contestem o poder de Estado está eliminada. A filosofia política de Hegel, prossegue Marcuse, fundara-se na suposição de que a sociedade civil poderia ser mantida em funcionamento sem renunciar aos direitos e liberdades essenciais do indivíduo. Destaque-se aqui que sociedade civil, para Hegel, não tem o sentido de sociedade civil em Gramsci. Em Gramsci, a sociedade civil é o terreno da supraestrutura, enquanto que aqui, em Hegel, a sociedade civil é o terreno das relações sociais de produção, é a base a partir da qual a sociedade se estrutura. A filosofia política de Hegel fundara-se na suposição de que a sociedade civil poderia ser mantida em funcionamento sem renunciar aos direitos e liberdades essenciais do indivíduo. A teoria política de Hegel idealizara o Estado e considerara que este Estado dava corpo às conquistas duradouras da era moderna. E a era moderna, para Hegel, é a era capitalista, aquela que brota a partir da Revolução Francesa. Lembremos que Hegel saudou a Revolução Francesa como uma grande conquista da humanidade. O Estado totalitário, ao contrário, marca a etapa histórica em que estas mesmas conquistas se tornam perigosas para a conservação da sociedade civil. Por outras palavras, Hegel era visto como um impedimento para o Estado totalitário, para a concepção nazista. Hegel era visto como um impedimento para o desenvolvimento das relações capitalistas na Alemanha. Prossegue Marcuse. As raízes do fascismo originam-se nos antagonismos entre a crescente monopolização industrial, portanto, desenvolvimento do capitalismo monopólico, e o sistema democrático, e a expansão das liberdades democráticas. Na Europa, depois da Primeira Grande Guerra, a engrenagem industrial, portanto, o desenvolvimento do capitalismo industrial sob forma monopólica, a engrenagem industrial racionalizada e em expansão encontrava dificuldade de utilização, devido à ruptura do mercado mundial. As primeiras décadas do século XX foram décadas de crise econômica e a ampla rede de legislação social ardentemente defendida pelo movimento trabalhista. Lembremos também que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um crescimento e a pujança do movimento operário que ampliou o terreno dos direitos sociais para os trabalhadores. Nesta situação, os grupos industriais tendiam a assumir o poder político para organizar a produção monopolista com o fim de destruir a oposição socialista e retomar o expansionismo imperialista. O sistema político emergente não podia desenvolver as forças produtivas sem uma pressão constante sobre a satisfação das necessidades humanas. Significa que cada vez mais se tornou difícil ao capital se expandir sem atender às demandas que vinham da classe trabalhadora. Isto conduziu a uma situação que exigia o controle totalitário de todas as relações sociais e individuais, a abolição das liberdades sociais e individuais, e a adesão das massas por meio do terror. E Marcuse está analisando aqui o caso da Alemanha. A sociedade
tornara-se um campo armado a serviço daqueles grandes interesses que sobreviveram à luta econômica competitiva. Prossegue Marcuse, observando que a organização fascista da sociedade requer uma mudança total no cenário da cultura. Lembremos que a cultura alemã era considerada uma das mais elevadas na virada do século XIX para o século XX. Marx lembra que Hegel foi o ápice da filosofia alemã. E, além disso, a Alemanha era conhecida por ter produzido no terreno do pensamento aquilo que as outras nações haviam realizado de uma maneira mais precoce, que foi a Revolução Burguesa, ou que foram as revoluções burguesas. Não podemos esquecer que a Revolução Burguesa na Alemanha foi uma revolução tardia. A Alemanha só vai realizar a sua Revolução Burguesa, assim como a Itália, no século XIX, a partir dos anos 1840. E ainda assim, em processos totalmente distintos daqueles que marcaram o desenvolvimento da Revolução Burguesa na Inglaterra e da Revolução Burguesa na França. A organização fascista da sociedade requer uma mudança total no cenário da cultura. A cultura a que estava ligado o idealismo alemão e que se mantivera até a época fascista, dava relevo à liberdade e aos direitos privados, de modo que o indivíduo, pelo menos como pessoa privada, sentia-se garantido pelo Estado e pela sociedade. Evitava-se a entrega total da vida humana aos poderes sociais e políticos dominantes, não só por meio de um sistema de representação política, pela igualdade jurídica e pela liberdade de contratos, mas também pela influência amenizante da filosofia, da arte e da religião. Portanto, na Alemanha predominavam as Hegel dividia a vida social dos homens nos estágios de família, sociedade civil e Estado, reconhecia que cada um destes estágios históricos possuía um direito próprio. Além disto, Hegel subordinava mesmo o mais alto estágio, o Estado, ao direito absoluto da razão. A razão, no caso de Hegel, era a liberdade. Para Hegel, o mundo caminha, a realização da razão era também a realização da liberdade dos indivíduos. Era superar a fase ou o período do obscurantismo, a infância da humanidade. Quando o fascismo finalmente demoliu o arcabouço liberalista da cultura, aboliu efetivamente o último domínio em que o indivíduo podia proclamar seus direitos contra a sociedade e o Estado. A filosofia de Hegel, diz Marcuse, era parte integrante da cultura que o autoritarismo havia superado. Não é acidental que a agressão nacional socialista a Hegel começa com o repúdio da sua teoria política. Alfred Rosenberg, defensor oficial da filosofia nacional socialista, deu início à ofensiva contra o conceito hegeliano de Estado. Uma vez que o conceito hegeliano de Estado, ele estava voltado a atender às necessidades das liberdades individuais. Era a realização, o Estado racional era aquele que realizaria a liberdade no seu plano mais elevado. Marx fará crítica à concepção de Estado hegeliano para demonstrar que o Estado é um Estado de classe e, consequentemente, ele não poderia realizar as liberdades dos indivíduos, conduzindo-os a uma existência verdadeiramente humana.
Mas mesmo com estes limites da teoria hegeliana, isto se fazia necessário ser destruído pelos nazistas. Era necessário suprimir a concepção hegeliana de Estado racional. Enquanto a filosofia política do último século, que era o século XIX, se baseara numa dicotomia entre o Estado e a sociedade, o nacionalsocialismo substituiu esta dicotomia pela tríade do Estado, movimento, ou seja, o partido, e povo, em que o Estado não é, de modo algum, a realidade política última. O Estado não é a realização da razão, o instrumento que vai garantir a liberdade aos indivíduos. Ele é superado e determinado pelo movimento. E o movimento, no caso aqui, é o partido nazista, e a sua liderança, no caso, o Führer. Alfred Rosenberg prepara o repúdio nacional socialista, prepara o repúdio, na afirmação de Alfred Rosenberg, prepara o repúdio nacional socialista à filosofia política de Hegel. Diz Rosenberg que Hegel pertencia à linha de desenvolvimento que levara à Revolução Francesa e à crítica marxista da sociedade. Portanto, para Rosenberg, Hegel era culpado, era o responsável pelo surgimento do pensamento marxiano e pelas correntes marxistas. A filosofia do Estado de Hegel sustenta as ideias progressistas, que, no entanto, contrariando a leitura de Rosenberg, é importante observar que a filosofia do Estado de Hegel sustenta as ideias progressistas do liberalismo, a ponto de torná-las incompatíveis com o Estado totalitário da sociedade civil pretendido pelos nazistas. O Estado como razão, isto é, o Estado como um todo racional, governado por leis universalmente válidas, calculado e consciente no seu funcionamento, professando proteger o interesse essencial de cada indivíduo sem discriminação, esta forma de Estado é precisamente o que o nacionalsocialismo não pode tolerar e não podia tolerar. Deste modo, prossegue Marcuse, a tríade hegeliana da família, sociedade e Estado desaparece e, no seu lugar, surge aquela unidade totalizante que devora todo o pluralismo de direitos e de princípios. O governo é totalitário. O indivíduo defendido pela filosofia hegeliana, aquele que é portador da razão e da liberdade, é aniquilado. O indivíduo, assim se ensina agora, não tem, como tal, nem o direito, nem o dever de existir, uma vez que todos os direitos e todos os deveres derivam unicamente da comunidade. Esta comunidade, por sua vez, nem é a união de indivíduos livres, nem o todo racional do Estado hegeliano, mas a entidade natural das raças. Os ideólogos nacional-socialistas acentuam que a comunidade a que o indivíduo está completamente subordinado constitui uma realidade natural, unificada pelo sangue e o solo, e que não se sujeita a quaisquer normas ou valores racionais. Observemos, pois, que o nazismo não é a defesa da liberdade, não é a defesa da razão, mas, pelo contrário, o nacionalsocialismo ele vai operacionalizar com os terrenos combatidos por Hegel, um deles, o terreno do instinto. Quanto mais se evoca o terreno do instinto, mais as portas se encontram abertas para todas as formas mais violentas de ação. E isto agradava ao nacionalsocialismo. O enfoque sobre as condições naturais serve para desviar a atenção das bases econômicas e sociais do totalitarismo.
Qual era a leitura que Hegel possuía a respeito do povo? Isso é importante para que se possa contrapor a leitura de Hegel sobre o povo e a leitura nacional-socialista sobre o que é o povo. Diz Marcuse, segundo Hegel, o Volk, ou seja, o povo, é aquela parte do Estado que não conhece sua própria vontade. Ou seja, o povo ele ainda está muito baseado no instinto, ele não atingiu ainda a plenitude da razão, portanto, a plenitude da liberdade. Esta atitude de Hegel, embora possa parecer uma atitude reacionária, está mais próxima do interesse da liberdade do que o radicalismo popular das proclamações nacional-socialistas. Para sustentar que a eficácia política requer a consciência da liberdade, Hegel rejeita qualquer ideia de que o povo seja um fator político independente. O povo, diz Hegel repetidamente, ainda não atingiu a consciência completa, a razão. Ainda lhe falta o conhecimento dos seus verdadeiros interesses. E os verdadeiros interesses do povo são a liberdade, constituindo, assim, um elemento passivo do progresso político. Portanto, ao não atingir ainda a maturidade que conduz à liberdade, este povo ficava sujeito às dimensões mais instintas da esfera da política. O estabelecimento de uma sociedade racional, portanto, uma sociedade que coloca no seu horizonte a liberdade individual e o uso inteligente da consciência, o estabelecimento de uma sociedade racional pressupõe que o povo tenha deixado de existir sob a forma de massas, ou seja, sob a forma de um agrupamento inconsciente que não é senhor ainda do seu destino, no sentido de construir a liberdade. E se tenha transformado em uma associação de indivíduos livres. O nacionalsocialismo, ao contrário, exalta as massas, porque o nacionalsocialismo vai reter aquilo que tem de mais instintivo nas massas. O nacionalsocialismo, ao contrário, exalta as massas e conserva o povo na situação pré-racional natural, ou seja, evoca e potencializa aquele caráter instintivo presente nos homens massa, naqueles homens que ainda não tomaram a consciência necessária de lutar pela liberdade e construir uma sociedade racionalmente consciente, uma sociedade na qual o princípio das liberdades individuais e o princípio da reflexão esteja presente. O nacionalsocialismo, ao contrário, exalta as massas e conserva o povo na situação pré-racional natural. Mesmo nesta posição, entretanto, não se permite ao povo um papel político ativo. As massas são conduzidas ao sabor do líder, do Führer. Supunha-se que sua realidade política fosse representada pela pessoa individual do líder. No caso que temos historicamente, é o caso de Hitler. Supunha-se que sua realidade política fosse representada pela pessoa individual do líder, que é fonte de toda a lei e direito, e criador único da existência social e política. O idealismo alemão, prossegue Marcuse, que culminara com a doutrina hegeliana, uma vez que Hegel foi o ponto máximo da filosofia alemã, manifestara a convicção de que as instituições sociais e políticas se deveriam ajustar ao livre desenvolvimento do indivíduo, ou seja, deveriam potenciar o caminho para a liberdade, para a consciência mais elevada dos indivíduos. O sistema autoritário, ao contrário, só poderia garantir a existência da ordem social pela conscrição forçada de todo indivíduo ao processo econômico, sem consideração para com os interesses do mesmo. Por outras palavras, o nazifascismo ou o nacionalsocialismo precisava eliminar o máximo possível o terreno das liberdades individuais.
A ideia de bem-estar individual dera lugar à exigência do sacrifício. E aqui Marcuse cita uma das frases que compunha o discurso do nacional-socialismo. O dever de sacrificar-se pelo todo não tem limites, quando consideramos o povo como o mais alto bem sobre a terra. O sistema autoritário, prossegue Marcuse, nem pode considerável, o sistema autoritário nem pode considerável e permanentemente elevar o padrão de vida, nem ampliar a área e os meios de satisfação individual. Isto minaria a disciplina que lhe é indispensável e, em última análise, liquidaria a ordem fascista. Esta, por sua natureza, deve evitar qualquer livre desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, o nazismo, o nazifascismo, busca também controlar o desenvolvimento do capitalismo, estabelecer um determinado ritmo para o desenvolvimento do capitalismo, controlar o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Consequentemente, o fascismo não acredita na possibilidade de felicidade sobre a Terra e nega que bem-estar seja igual à felicidade. Hoje, quando estão dadas as potencialidades, e este hoje está se referindo ao estágio avançado do capitalismo. Hoje, quando estão dadas as potencialidades técnicas para uma vida abastada, portanto, uma vida de fruição humana, os nacional-socialistas consideram inevitável o declínio do nível de vida e se comprazem em panegíricos ao empobrecimento. O sacrifício total exigido do indivíduo é estimulado em benefício exclusivo da burocracia industrial e política, não podendo, pois, ser justificado a pretexto do interesse autêntico do indivíduo. A ideologia nacional socialista simplesmente afirma que a existência humana autêntica, para Hegel, estava voltada para a construção da liberdade individual. A ideologia nacional socialista, ao contrário, simplesmente afirma que a existência humana autêntica consiste no sacrifício incondicional e que faz parte da essência da vida individual o obedecer e o servir. Portanto, enquanto Hegel trabalhava para retirar o homem deste terreno da obediência e da servidão, o nacionalsocialismo, ele tem por parâmetro reconduzir o indivíduo a este terreno da obediência e da servidão. Serviço que jamais chega ao fim, porque coincide com a vida. Marcuse destaca que Ernest Krick, um dos porta-vozes representativos do nacional-socialismo, dizia que o idealismo alemão protestava contra a sujeição do indivíduo às forças políticas e sociais dominantes. Sua exaltação do espírito e sua insistência na significação do pensamento implicavam, como corretamente percebia o nacional-socialismo, uma oposição essencial a todo sacrifício individual. O idealismo filosófico, diz este defensor do nazismo, reconhecia um reino da verdade que não estava sujeito à autoridade da ordem estabelecida e dos poderes vigentes. Ou, por outras palavras, a teoria de Hegel era incompatível com um terreno ideológico que procurava colocar os destinos de uma nação nas mãos de um Führer, no caso aqui, Hitler. A cultura idealista é incompatível, e aqui a crítica é a cultura idealista alemã, a filosofia clássica alemã e a filosofia hegeliana, assim como a filosofia pós-hegeliana. A cultura idealista é incompatível com a disciplina e o controle fascistas. Não mais vivemos, diz este defensor do nazismo, não mais vivemos na idade da educação, da cultura, da humanidade, do espírito puro, mas da necessidade de luta
de visões políticas da realidade, de serviço militar, de disciplina nacional, de honra e futuro nacionais. Não é, pois, a atitude idealista, mas a atitude heróica que se pede ao homem como tarefa e exigência vital desta época. Crick destaca ainda que a razão implica a unidade de todos os homens como seres racionais. Quando a razão se perfaz finalmente na liberdade, tal liberdade é de todos os indivíduos. O universalismo idealista implica o individualismo. Por outras palavras, a conquista da liberdade na perspectiva de Hegel nada mais faria do que conduzir ao individualismo. E isto prejudicaria a construção de uma nação com poder central. Se cada indivíduo está preocupado apenas com o seu, como é que esses indivíduos serão controlados pelo Estado? A crítica nacional socialista visa com insistência as tendências da filosofia de Hegel, que contradizem todo o totalitarismo. Em virtude dessas tendências, declara-se que Hegel é o símbolo de um passado centenário superado e a contra-aspiração filosófica do nosso tempo. Portanto, é necessário retirar Hegel de cena. Outro defensor do ideário nacional-socialista, Hans Heyse, declara ser Hegel a fonte de todas as filosofias liberais da história, tanto idealísticas como materialísticas. Portanto, Hegel é responsável pelo surgimento de Karl Marx e da teoria comunista. O fato de que o desenvolvimento em direção às formas autoritárias, era uma inversão dos princípios de Hegel. Quando Hegel pensa o Estado, ele não está pensando um Estado que elimina o indivíduo ou os indivíduos. Contrariamente, contrário é o ideário que perpassa o conjunto das teses e de valores do nacional-socialismo. Na Inglaterra, Muirhead declarara, naquela época, que não era no hegelianismo, mas na reação violenta contra a totalidade da filosofia idealista que se deviam procurar as bases do militarismo. Notem que, no caso, enquanto a Alemanha procurava destruir Hegel, fora da Alemanha se procura manter o núcleo racional do pensamento hegeliano. Prossegue Marcuse. As raízes ideológicas do autoritarismo medraram na reação violenta contra Hegel, reação que se denominava a si mesma filosofia positiva. A destruição dos princípios racionais, a interpretação da sociedade em termos naturais e a subordinação do pensamento à dinâmica inexorável do dado atuavam na filosofia romântica do Estado, na escola histórica, na sociologia de Comte. Estas tendências teóricas que se desenvolveram no século XIX e que se contrapunham, por exemplo, à dialética, são apontadas aqui por Marcuse como um fermento que favorece o desenvolvimento do ideário nazi-fascista e todos os elementos do irracionalismo que perpassam o ideário nazi-fascista. Para Marcuse, estas tendências, dentre as quais se localizam a escola histórica do direito, a sociologia de Comte e a filosofia romântica do Estado, estas correntes eram tendências fundamentalmente anti-hegelianas, uma vez que também eram antidialéticas, e aliaram-se às filosofias irracionalistas da vida, da história e da existência, que surgiram na última década do século XIX e que construíram o arcabouço ideológico do ataque ao liberalismo. Neste sentido, aqui vale um destaque, que é o livro de Georg Lukács, O Assalto à Razão.
Lukács irá analisar uma série de teóricos que, na virada do século e no próprio século XX, foram para uma teoria de caráter subjetivista, no qual era colocado no primeiro plano as teorias da vida, ou seja, se sai da grande problematização das classes, da grande problematização da compreensão objetiva do mundo, para as correntes da interpretação subjetivista da realidade. Assim, a teoria social e política responsável pelo desenvolvimento da Alemanha fascista relacionava-se de modo inteiramente negativo com o hegelianismo. Era anti-hegeliana em todos os seus fins e princípios, a tal ponto que Carl Schmitt, único teórico de relevo do nacionalsocialismo, segundo Marcuse, declarou: no dia em que Hitler subiu ao poder, Hegel, por assim dizer, morreu. Estas são as reflexões que Marcuse coloca em seu livro Razão e Revolução a respeito do nacionalsocialismo e seu combate ao hegelianismo. É curioso observar que, hoje, muito se fala, ou muito se adere ao nazismo, busca através de slogans como Deus, pátria, família e liberdade. Alguns agem conscientemente, uma vez que veem no nazismo um ideário válido. Outros atuam apenas inconscientemente, sem perceber que o nazismo é tudo menos a garantia da liberdade, mesmo que no parâmetro das liberdades burguesas, das liberdades individuais burguesas. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em defesa da razão, em defesa da sociologia e também em embate contrário a todas as formas de pensamento que procurem reavivar este ideário nazi-fascista. Até uma próxima.